Agora foi. Sim. Boa noite, Luciano. Tá me ouvindo? Eu te ouço bem, você me Tô ouve? ouvindo bem. Vamos Bom, começar então, né? Horário vamos. britânico. Boa noite, britânico. Britânico. Boa noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa. Esse é o Pitaco da Bola. Falamos da cidade de Penedo, estado de Alagoas. E hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é de Jundiaí, São Paulo, apresentadora especializada em esportes, repórter esportiva, atuou pelas rádios Difusora de Jundiaí, Gazeta de São Paulo, Rede Bandeirantes de televisão, TV Guararapes de Recife, Universitária de Recife, narradora dos canais ESPN. Agora, em 2022, fará 29 anos de carreira. Se eu estiver errado, me corrija, Luciana. E é a primeira narradora de futebol da televisão brasileira. Estamos falando com ela, Luciana Mariano. Boa noite, Luciana. É uma satisfação falar com você na noite de hoje. Boa noite, Mal. Boa noite. É um prazer, é todo meu. Eu completei, na verdade, 30 anos de Errei por carreira. um. Eu estou um pouco mais velha do que o que foi dito, um aninho aí. Mas é um prazer estar falando com você. Que legal que a galera tá entrando aí. Boa noite ao Rafa, ao Robson. A Vivi, foi Vivi. E a todo mundo que for entrando aí. Que legal a gente poder bater esse papo. Eu lamento que a gente não tenha tempo a perder de vista para conversar, mas acho que vai ser o suficiente. Mas você é bem jovem, viu? Tem 30 anos de carreira, mas é bem jovem, viu? É, eu gosto. Comecei com 16, né? Então eu tô com 46, essa é a conta. Comecei cedo. Mulher não gosta de dizer a idade, né? Você diz a sua idade, nem toda mulher gosta de estar dizendo a idade, mas você é bem jovem mesmo, não parece ter 46 anos, não. Luciana, Obrigada. você não planejou a sua vida profissional para ser narradora esportiva. As coisas foram acontecendo. O que é que você tinha em mente na sua vida profissional? Para ser bem sincera, nada, né? Mas aí tem uma explicação, né? Porque senão vão achar que eu sou uma pessoa completamente louca. Mas assim, eu acho que dada a minha circunstância social, né? Uma pessoa que é uma mulher que nasce pobre, né? Num bairro periférico, o que eu tinha em mente, o que eu aprendi dentro de casa era que eu precisava trabalhar, não importava em quê. Então, quando as pessoas falam, qual foi a sua opção na hora de fazer a faculdade? Não se falava em faculdade dentro de casa, porque essa possibilidade ela não existia. E eu acho que muita gente que parte das classes sociais mais baixas, muita gente vai entender o que eu estou querendo dizer. Né? Quando você precisa defender o que é fundamental, que é, por exemplo, comida, subsistência, sobrevivência, não há esse poder de escolha, né? Deixe-me ver o que vou fazer. Não, faz o que aparece e acabou. E vai pagar as contas. E é isso que o que a gente tinha em mente era preciso ajudar em casa, preciso ganhar dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar como faxineira, né? Acho que com 12 anos de idade. Então, as vizinhas precisavam de faxina, precisavam que eu ajudasse com qualquer coisa, eu ajudava para ganhar um dinheirinho. E aí, depois eu consegui um emprego como secretária, com 13. Hoje, acho que seria considerado trabalho escravo, né? Mas naquela época as coisas aconteciam desse jeito. Então, com 13, 14 anos, eu já estava trabalhando como secretária, e daí eu fui para uma empresa, e aos 16 anos, nessa empresa em que eu trabalhava, eu vendia plano de saúde, eles decidiram organizar um evento de futebol feminino. Mas era uma coisa muito assim, do nada. Um grupinho de pessoas. E eu gostei da ideia, eu falei, nossa, eu sempre quis, né, assim, jogar bola, ir num estádio, nunca tive a chance de ir, não tive tempo para tempo que eu digo de sobra, né? Porque como eu disse, na realidade em que eu vivia, não existia tempo
atividades físicas, para atividades nem curriculares, quem dirá as extracurriculares, né? Tudo dependia de dinheiro e era uma coisa que a gente não tinha. E mulher jogar na rua, no meio dos meninos, era impossível, impensável. Então, quando eles disseram isso, eu achei sensacional. Eu falei, ah, legal, eu vou, mesmo sem saber, eu quero jogar. E chamei algumas amigas e tal. E tinha uma rádio transmitindo, uma rádio aqui de Jundiaí transmitindo esse jogo. E no final da partida ninguém queria falar, porque todo mundo tinha vergonha. E eu sempre fui mais desinibida mesmo. E aí eu falei, não, pode deixar, eu falo, não tem problema. E mal sabia que ali eu estava meio que selando o meu destino, né? Porque eu fui falar e eles acharam que eu me expressava bem, que eu falava bem, que eu era desenrolada, desinibida. E me convidaram para fazer resumo de novela, horóscopo, esse tipo de coisa na rádio. Por causa da entrevista que Foi você assim que eu deu. comecei. Por causa dessa entrevista. Foi, Interessante, né? foi. Bem legal. E aí, logo depois disso, uma coisa meio que puxou a outra, porque faltou um repórter que cobria esporte, que cobria o futebol. E aí o meu chefe me perguntou, você acha que você dá conta de fazer reportagem de campo no futebol? Era um jogo do Paulista e Bauru, se não me falha a memória, pode ser? Enfim, eu pensei que eu não daria conta, mas eu pensei uma coisa e falei outra. Falei, dou, lógico, claro que dou conta. E fui. Bem legal. Na década de 90, você foi a primeira mulher a narrar futebol na televisão brasileira, que foi o torneio Primavera, uma espécie de Rio-São Paulo, né, do futebol feminino. O que você sente ao saber que hoje é referência para muitas mulheres? Porque naquela época você não tinha referência no futebol feminino, na narração feminina você não tinha referência. Então, você foi a primeira. Mas hoje, uma outra mulher que queira ingressar nessa área tem você como referência. O que você se sente? Como é que você se sente ao saber disso? E em quem você se inspirou, já que não tinha mulher para você se inspirar? Então, primeiro que quando a gente fala, né, foi a primeira mulher a narrar, né, narrar futebol. A gente fala futebol para fazer um recorte, porque na verdade eu narrei outras coisas também, né? Eu me lembro de ter feito até um torneio de futebol de salão, de ter feito o vôlei, enfim, de fazer várias outras coisas. Mas é que a gente faz um recorte para ficar mais fácil de as pessoas entenderem, né? Então, você imagina que até aquele momento nós tínhamos narrações de futebol desde a década de 30, 40, eventualmente. E até aquele momento, nenhuma mulher havia narrado um jogo de futebol na televisão. Quer dizer, era uma coisa muito séria. Ainda é uma coisa muito séria, porque hoje é meio que tratado como uma coisa normal, né? Ah, não, agora tem um monte. Gente, é ridículo que a gente evoluiu nesse tempo, né? Nós deveríamos ter muitas mais. Aliás, isso não deveria ser mais uma questão, né? Sequer de surpresa para os outros. Mas ainda é. E isso só mostra que nós estamos muito, muito atrasados. Então, eu fico feliz por ter tido coragem e competência para fazer, e oportunidade, porque sem oportunidade nada acontece. Eu não tinha realmente em quem me inspirar. Eu conheci a Zuleide Ranieri, que foi a primeira mulher a narrar futebol no rádio. Eu a conheci um dia antes de estrear na Bandeirantes, como narradora. E eu me lembro que a conversa com ela já faleceu, ela veio a falecer em 2015, 2016. E aquela conversa foi muito rápida, porque a gente não entendia muito bem o que significava empoderamento feminino, o que significava feminismo, o que significava igualdade, o que significava equidade. Essas palavras, elas não faziam parte do nosso vocabulário. De novo, eu achei que eu só tivesse ali para ganhar o dinheiro que eu precisava para pagar as minhas contas e seguir vivendo. Eu não achei que... eu não fiz isso com a intenção de mudar o curso da história, né? E acaba que muda, porque uma ação muda tudo, né? Ela muda tudo.
não só a meu respeito, mas a respeito de todas as pessoas que estiveram envolvidas naquele momento histórico, cada vez que a gente falar em narração feminina, nós vamos ter que voltar naquele momento. Até por uma questão de justiça, né? E também de reconhecimento a todo mundo que se envolveu naquilo. Então, assim, eu fiz o que... Nós não tínhamos, para você ter uma ideia, a coisa era tão complicada que a gente não tinha smartphone, os computadores ficavam só nas redações das emissoras de televisão. Então, como é que eu pensei nisso tudo? Eu não tinha o impacto que hoje eu teria com a exposição que a rede social traz, porém, isso me lascava de um outro lado, que era assim, onde é que eu busco informação? Já que ninguém falava do futebol feminino, não existia página no Instagram, não existia, aliás, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia iPhone, não existia nada disso. Então, só existia uma fonte de conhecimento geral, que era jornal e televisão. Na televisão, ninguém falava do futebol feminino, como ainda poucas falam. E nos jornais, também ninguém relatava o dia a dia do futebol feminino. Então, a gente não sabia sequer quem é que jogava nesses times. Então, quando eu me dei por conta de que eu estava fazendo um jogo entre São Paulo, eu posso até estar enganada, eu não sei se era o Botafogo ou se era o Vasco, eu tenho a impressão que era o Botafogo, o São Paulo eu tenho certeza absoluta. E eu pedi os nomes das jogadoras, porque eu não tinha a menor ideia de quem elas eram, de onde elas vinham, nada. Eu só sabia que era válido pelo torneio da primavera e que iam jogar essas duas equipes. E eu tinha que segurar uma transmissão em rede nacional, em horário nobre, só com essas informações. Eita. Eu peço que alguém tente fazer isso hoje para ver se consegue. Difícil. Só com muita competência mesmo. É muito difícil. Então, claro que não foi a melhor transmissão da minha vida, mas ela aconteceu e era o que importava. E muitos anos depois é que eu fui entender que naquela noite eu estava narrando os gols da Cici, da Caticilene, da Pretinha, de jogadoras que são ícones do futebol feminino. Então, foi muito bom, mas foi muito difícil, e o caminho que se desenrolou a partir dali também, acho que foi mais difícil ainda. Muito legal a sua história, viu, Luciana? Você começou a carreira em 93 e começou a narrar, né? Em 97, depois que passou num concurso da Band, foi incentivada pelo Mauro Betti. Você disse que sofreu muito preconceito e que ouvia o seguinte, abre aspas, deu errado, mulher não vai dar certo nunca para narrar futebol, fecha aspas. Qual a sua análise do momento atual da narração feminina, levando em consideração essa sua frase, essa sua expressão? Você diria o que a essas pessoas que falaram isso para você? Eu esperei, acho que 26 anos, né, para dizer, vocês estão errados. Vocês erraram, né? A gente deu certo. A gente está dando certo, a gente deu certo, né? Não só eu, né? Mas as mulheres com essa possibilidade, tantas possibilidades de escolher o próprio futuro, a própria história. O futebol feminino, que todo mundo sempre disse que era ruim, que mulher não sabia jogar, que tinha que diminuir o tamanho do campo, ou que tinha que diminuir o tempo de jogo, afinal de contas elas não aguentariam. Então, vocês erraram feio. E o erro só aumenta, né? Porque para você ver qual é o preço que muitos pagam pela ignorância, né? Por esse conservadorismo, por essa fórmula. Não é uma fórmula, é uma forma, eu acho, obsoleta, ultrapassada, de achar que as coisas são fixas, né? Homens narram futebol, homens jogam futebol, né? Isso não é coisa de mulher. Mulher não narra, mulher tem a voz chata, estridente, mulher não entende. Essas frases muito fixas, elas todas serão modificadas, né? E tem uma obra, aliás, da qual eu depois fui entender que essa obra meio que fazia parte da minha trajetória,
para quem conhece a obra do Zygmunt Bauman, ele fala sobre um mundo líquido, onde tudo se transforma e não existem verdades absolutas. É isso, né? É sobre essa evolução. Então, quem foi que falou que mulher não pode? Quem foi que falou que deu errado, que ia dar errado, né? Se a gente está buscando um mundo mais igual, um mundo mais justo, um mundo menos preconceituoso, eu acho que a primeira coisa a fazer é abandonar o cabresto, né? Abandonar as amarras, abandonar tudo aquilo que me limita, que me define, porque o mundo hoje está muito mais líquido mesmo, ele vai se transformando. Se você colocar numa jarra, ele toma a forma de uma jarra, se você colocar numa garrafa, ele vai tomar a forma de uma garrafa. E essa transformação, ao contrário do que muitos pensam, é uma transformação boa, porque ela vem, e aí alguém pode dizer assim, né, coisas que eu já ouvi também, mas vai evoluir para onde? Isso está virando uma bagunça. Está virando uma bagunça para quem, infelizmente, tem esse tipo de pensamento. Porque quantas pessoas não sofreram, não é? Em função desse pensamento retrógrado, em função de todo esse atraso que a gente tem, de desigualdade social, de desigualdade racial, de todas as formas possíveis, onde as pessoas sempre tiveram que ficar se espremendo para caber em pequenos papéis, né? E não, eu posso protagonizar a minha vida do jeito que eu quiser, qualquer um pode, né? É claro que eu sou uma exceção. Eu tive uma coisa que nem todo mundo tem, que é pela qual eu busco lutar diariamente, oportunidade. Porque não basta que eu seja uma pessoa competente, não basta que eu seja uma pessoa esforçada, não basta. Eu preciso ter oportunidade, né? É verdade. Então, e isso serve para todo mundo. E a gente precisa imediatamente abandonar tudo que nós aprendemos até agora com relação a esses papéis fixos ligados à identidade de gênero. Me diga uma coisa, Luciana. Você ficou quase 2 décadas longe das cabines e ficou morando fora do Brasil, em Dubai, nos Emirados Árabes. Por qual motivo ficou tanto tempo sem atuar e o que ficou fazendo nesse período? Então, na verdade, aí tem Cortou? um Você conseguiu vácuo. ouvir? Consegui. Conseguiu ouvir? Consegui, Certo. sim. Sim, sim. Na verdade, aí tem um vácuo que é, na verdade, assim, né? As pessoas imaginam que porque elas não estavam me vendo, eu não estava fazendo nada. Não é verdade. Eu estava em Pernambuco, passei 12, 13 anos em Pernambuco, 5 anos em Dubai, e nesse período todo eu estava trabalhando. Eu só não estava trabalhando como narradora, mas eu ainda estava apresentando, fazendo reportagem, dirigindo, enfim, fazendo tantas outras coisas e partindo também para outros aprendizados, como cinema, que eu fiz durante algum tempo e gostei muito. Estava fazendo, tinha um programa, fiz um campeonato pernambucano lá em Pernambuco, que foi maravilhoso, onde eu aprendi muito. Aprendi, inclusive, a fazer comentários, a aperfeiçoar intervalos, enfim, foram muitas as experiências, né? E quando eu vou para Dubai, é que eu fico 4 anos longe da minha profissão mesmo. Porque lá não havia como atuar. Mas o que acontece nesse tempo? A falta de oportunidade, né? Ou seja, quando eu parei de fazer o Campeonato Pernambucano, nós tínhamos os direitos do Campeonato Pernambucano. Quando eu deixo de fazer, a empresa que fica com os direitos diz: nós não vamos ter no nosso quadro nenhuma mulher narrando. Então, se você quiser integrar a equipe, você volta a ser repórter. E eu me recusei a fazer isso. Eu disse não. Por que eu tenho que dar passos para trás? Pois é. Se nenhum cara daria. Então eu tive que ter muita coragem para dizer não. E aí ir para outras áreas da minha profissão, para que eu pudesse continuar recebendo meu dinheiro, continuar trabalhando, ganhando e pagando minhas contas. Independente da minha condição de casada ou solteira, porque durante esses 30 anos de carreira eu já fui casada, já fui solteira, já fui divorciada, né? Já aconteceu de tudo um pouco. E mesmo atravessando essas instabilidades, muito em função da minha profissão, eu tive que fazer essas escolhas. E por isso que eu falo, a coisa mais importante é a oportunidade, porque sem ela,
eu não faço absolutamente nada. E aí entram os canais ESPN através de um membro da equipe que era da mesma equipe que esteve comigo na Rede Bandeirantes de televisão. Olha que coisa interessante. Ele sabia que eu era capaz. E aí ele faz a sugestão à diretoria, à chefia da ESPN, que imediatamente diz, não, você não precisa se explicar. Nós conhecemos o trabalho da Luciana e nós confiamos no trabalho dela. Ela já tem muito tempo de carreira e nós confiamos no que ela faz. Então, ela vai vir e vai trabalhar com a gente. Então, foi, na verdade, um resgate. Porque durante todo esse período em que eu fiquei sem narrar, porém trabalhando como jornalista, ninguém mais narrou profissionalmente. Quer dizer, eu tive que voltar em pessoa, como que das catacumbas, para fazer uma coisa que eu havia feito há 21 anos atrás, para fazer de novo e dizer, gente, pelo amor de Deus, dá para fazer. Qual é o problema de vocês? Tá cheio de mulher competente para narrar. Por que vocês não estão dando oportunidade? E a mensagem sempre foi essa. E aí, finalmente, não estou dizendo que tenha sido por minha causa. Sim. Eu acho que isso tem a ver com o movimento feminista, que a partir de 2015 tem todo um contexto histórico. A partir de 2015 começa a ganhar mais força nas redes sociais, existe um clamor por essa oportunidade, e aí as coisas finalmente começam a acontecer. Foi o convite do Dudu Magnani? Sim, o Dudu Magnani, exato. Eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, ele... Pois não. Diga. Pois não, pode dizer. Não, porque ele me ligou numa noite para ir narrar, tipo, 2 dias depois. Eu quase morri, né? Porque narrar é como treinar em academia, ou como jogar futebol. Se você deixar de treinar 2 dias, você vai sentir dor. Mas quem sabe, sabe. Não esquece, não. Alguma coisa sempre fica, né? Eu vou fazer uma pergunta do Dr. Robson Lessa, que é um amigo nosso aqui que acompanha o nosso trabalho. A pergunta é, como foi vencer barreiras nesse universo outrora machista? Então, doutor, obrigada pela pergunta. Eu entendo a sua pergunta, mas eu trocaria o outrora, ou tiraria o outrora, porque eu acho que a gente ainda infelizmente, né? Vive, né? Infelizmente, numa sociedade extremamente machista, extremamente misógina. Quando eu entro para narrar jogos de futebol, ou as minhas colegas, que hoje eu tenho até colegas de trabalho, né? Eu fiquei tanto tempo sozinha nessa profissão, e hoje tenho colegas, e quando elas entram, elas ouvem a mesma coisa, porque dizem, estou mutando a TV. Continuam com aquela mesma história, né? De que... mas eu repito, são pessoas que não estão dispostas a flexibilizar esse modo de pensamento. Sobre como eu me sinto muito feliz em ter a consciência de que eu posso fazer qualquer coisa, de que eu sou competente, de que eu sou tão competente quanto as oportunidades que me derem, porque é óbvio que eu não vou narrar melhor que um cara que está narrando há 30 anos. Eu não narrei 30 anos. Mas se eu narrar 30 anos, certamente eu vou estar tão bem quanto ele, né? É por isso que a gente fala, é pela igualdade. Então, eu me sinto feliz, por um lado, por saber que eu tive essa coragem, essa oportunidade, e por outro lado, eu às vezes entristeço, por achar que ainda existe muita resistência, mas ao mesmo tempo acho que tem uma certeza dentro de mim, que é ainda daquela garota interiorana, pobre, periférica, né, mulher, de que, nossa, eu fiz tanta coisa nesses 30 anos. Eu viajei o mundo, eu conheci os maiores estádios do planeta, eu vi os maiores times de futebol do mundo, e isso de alguma forma deve doer a quem nos ofende, né? Porque eu e não eles, né? Já que eles são homens, héteros e tudo mais. Então, é uma pena, a gente ainda vive isso, mas vamos atravessar. E eu espero daqui a 20 anos dizer exatamente a mesma coisa para os caras que falaram naquela outra época. Vocês estavam enganados. É verdade. Luciana, assim,
pelo que a gente tinha combinado, o horário já deu, né? Eu gostaria de ficar mais com você, mas pelo horário, infelizmente, já deu, né? Foi muito rápido, né? Infelizmente. A gente está no home office, né? Em algumas circunstâncias, né? Meio que mesclando o trabalho em casa com o trabalho na emissora. E, então, a gente tem os horários para entrar e esses horários, eles são meio que negociáveis, porque são espaços dentro da emissora que são compartilhados e a gente não pode tomar o tempo das pessoas, porque se cada um arrumar um problema, vai ficar complicado, né? Eu costumo ser bem Caxias com isso. Então, eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar e agradeço pelo interesse, pelo espaço e para todo mundo que estiver vendo e que ainda vai ver essa live. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Você é uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Como a gente falou aqui, iniciou esse trabalho e você ainda tem muito a demonstrar. Então, você é um espelho para muita gente. Eu agradeço por ter conversado com você, por ter trocado essas palavras com você e desejo muito sucesso, mais e mais. Eu sei que você já é uma pessoa de sucesso, é uma mulher vitoriosa e com certeza, em nome de Jesus, seu sucesso crescerá ainda mais e você continuará sendo uma espécie de modelo, né, para várias pessoas, várias mulheres que irão ingressar na área. Obrigado, viu, Luciana? Obrigada, Maurício. Um abraço para o pessoal do Pitaco da Bola. Para finalizar, também gostaria de dizer que a mulher não morre aos 40 anos. Não, de jeito nenhum. Eu estou aqui como prova, porque existe também, né, esse preconceito, especialmente no jornalismo esportivo. Dá para contar nos dedos de uma única mão quantas mulheres com mais de 40 anos a gente tem trabalhando, né? E se o Galvão pode trabalhar até os 70, a gente também pode. Então, é isso. Força para as meninas. Um beijo carinhoso para você, Maurício, e para o pessoal do Pitaco da Bola. Valeu. Na verdade, a gente só está sabendo que você tem 46 porque você fala, senão ninguém vai saber, vai achar que tem menos. Mas você sabe que isso é uma conversa recorrente, né, que a gente tem sobre igualdade, inclusão, e é uma das coisas muito conversadas, porque tem-se a ideia de que a mulher de 40 anos, se teve filho, já teve filho, se casou, já casou, e a vida dela acabou, então agora ela vai aquietar, né? E isso não é verdade, a vida continua do mesmo jeito. Mudam os números, mudam algumas coisas, alguns gostos, alguns hábitos, mas a experiência não pode ser jogada fora, né? Assim como não se joga a experiência dos homens, as mulheres também precisam ter as suas experiências profissionais valorizadas. É verdade. Obrigado, Luciana. Boa noite. Deus abençoe sua vida e a todo pitaqueiro e pitaqueira que esteve conosco nesta noite de carnaval. Boa noite. Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu, Luciana. Obrigada. Beijo. Tchau.